O Plano Real. O ano é 1990. A inflação acumulada superou 6.821% ao ano e a economia brasileira está em frangalhos, com descontrole das contas públicas, alto endividamento externo e perda elevada do poder de compra da população devido à inflação exacerbada. Como o Brasil, um dos países emergentes mais relevantes no cenário global, chegou a esse ponto lastimável? Para dar essa resposta, precisamos voltar ao período do governo militar, 1964 a 1985, na qual vingou-se a ditadura no Brasil. Durante a permanência ditatorial, os gastos públicos subiram de forma descontrolada. Houve a criação de 274 estatais, solidificando as bases de uma economia fortemente centralizada nas mãos do Estado, e a explosão da dívida externa brasileira. As cifras saíram de 3 bilhões em 1964 para 102 bilhões em 1984, cerca de 50% do PIB da época. Em termos nominais, isso significa que, no período, a dívida externa brasileira cresceu 9 vezes mais do que a própria economia brasileira, revelando um crescimento artificial e não sustentável. Com o fim do regime em 1985, deu-se início à redemocratização do país. Porém, um problema extremamente preocupante assolava a economia brasileira: a inflação elevada, fruto de políticas econômicas errôneas do passado. Dessa forma, vários planos econômicos foram colocados em prática para tentar apaziguar a realidade inflacionária brasileira. No total, a moeda nacional foi alterada 4 vezes durante o período de 1986 a 1993. Esses planos falhos eram: Plano Cruzado 1, de fevereiro de 1986 até novembro de 1986, no qual possuía as principais medidas: introdução de nova moeda. A unidade do sistema monetário brasileiro passou a ser o cruzado, em substituição ao cruzeiro. A conversão de valores expressos em cruzeiros passou para cruzados, foi fixada em razão de 1.000 cruzeiros para cada cruzado. Congelamento de preços. Todos os preços foram congelados e nomeou-se também como agente fiscalizador qualquer pessoa do povo. O congelamento poderia ser suspenso por ato do Poder Executivo. Política cambial. A taxa de câmbio foi utilizada como âncora do sistema e o seu valor foi fixado em 13 cruzados e 80 centavos por dólar. Plano Cruzado 2, de novembro de 1986 até junho de 1987, no qual possuía as principais medidas: congelamento dos salários pelo valor médio dos últimos 6 meses, com um abono de 8%, aumento das tarifas de serviços públicos, aumento da carga fiscal, liberação parcial dos preços dos produtos e serviços. Como podemos ver, o Plano Cruzado foi um conjunto de medidas econômicas na qual possuía como principal marca a medida de congelamento de preços. O plano em si não era sustentável, pois o controle de preços gera escassez. As mercadorias começaram a sumir das prateleiras e mercados paralelos floresceram. As exportações caíram, as importações aumentaram e as reservas cambiais foram esgotadas. A inflação disparou. Os preços de combustíveis, bebidas, automóveis aumentaram consideravelmente. A economia entrou em colapso. Em 1986, foi lançado o Plano Cruzado 2, que constituía um pacote fiscal que acabou por fornecer uma válvula de escape para toda a inflação reprimida durante o congelamento de preços. O plano pretendia controlar o déficit fiscal, aumentando a receita tributária. Em seguida, a próxima tentativa recaiu sobre o Plano Bresser. Plano Bresser, de junho de 1987 até janeiro de 1989, no qual possuía as principais medidas: congelamento de preços e salários por um prazo de 90 dias. Criação da URP, Unidade de Referências de Preços, para reajuste salarial após o congelamento. Imposição das taxas de juros acima dos níveis de inflação. O Plano Bresser conseguiu reduzir a inflação por apenas poucos meses.
No acumulado do ano, a inflação ficou em 365,96%, maior valor registrado até então. O ministro Bresser Pereira pediu demissão no final deste mesmo ano. Ele é substituído por Maílson da Nóbrega, que veio a realizar o próximo plano econômico, o Plano Verão. Plano Verão, de janeiro de 1989 até março de 1990, no qual possuía as principais medidas: novo congelamento de preços por tempo indeterminado, aumento dos juros e introdução de nova moeda, o cruzado novo. Assim como os planos passados, o Plano Verão sofreu a introduzir novamente a política de congelamento de preços. Estavam atacando o sintoma do problema e não o problema em si. Em novembro de 1989, a inflação não apenas tinha atingido o patamar de 20%, como chegou a 45% ao mês. Plano Collor I, de março de 1990 a janeiro de 1991, no qual possuía as principais medidas: retenção da caderneta de poupança para quem tivesse depósitos acima de 50 mil cruzeiros novos, atualmente 5 mil a 8 mil reais. Congelamento de preços e salários, aumento de preços dos serviços públicos, substituição da moeda corrente, o cruzado novo, pelo cruzeiro, criação do IOF, o Imposto sobre as Operações Financeiras. Plano Collor II, de janeiro de 1991 a maio de 1991, no qual possuía as principais medidas: criação da taxa de referência de juros, novo aumento de tarifas públicas para os Correios, energia e transporte ferroviário. Todos os planos econômicos mencionados até então tentaram atacar o problema da inflação no Brasil, porém, nenhum conseguiu resolver a questão de forma duradoura. O país estava perdendo a batalha contra a inflação e o povo estava sofrendo as consequências de décadas de políticas econômicas falhas. Será que existia, de fato, uma luz no fim do túnel para a crise? A inflação era o sintoma da doença e a doença tinha que ser atacada através dos seus fundamentos, que eram muito Estado, muito déficit, muita bagunça. Em 19 de maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso foi nomeado para o cargo de ministro da Fazenda pelo presidente Itamar Franco, assumindo perante o país o compromisso de acabar com a inflação, ou pelo menos reduzi-la. Fernando Henrique ocupava até então o cargo de ministro das Relações Exteriores. Para elaborar um plano de combate à inflação, o novo ministro reuniu um grupo de economistas, no qual se destacam Pércio Arida, o economista brasileiro conhecido por transitar entre a academia, o governo e o setor privado, sendo um estudioso da inflação brasileira; André Lara Rezende, banqueiro e economista brasileiro; Francisco Lopes, economista brasileiro e ex-presidente interino do Banco Central do Brasil; Gustavo Franco, economista brasileiro e ex-presidente do Banco Central do Brasil; Pedro Malan, engenheiro e economista brasileiro, que serviu como presidente do Banco Central do Brasil entre 1993 e 1994, e ministro da Fazenda durante todo o governo de Fernando Henrique Cardoso; Edmar Bracha, economista brasileiro; Winston Fritz, economista brasileiro, graduado e mestre em engenharia; Clóvis Carvalho, secretário executivo do Ministério da Fazenda, coordenava as reuniões e passou a ser uma espécie de gestor da equipe, embora não fosse economista. Estava em criação o projeto do Plano Real. Após 15 anos seguidos de inflação alta no Brasil, chegaram à conclusão que a hiperinflação tinha algumas causas estruturais, como os altos gastos públicos e a emissão de papel moeda, cada vez que mudavam as cédulas para um novo. Com a inflação chegando a 2.851% ao ano, o governo federal precisava de um plano inovador, depois de 6 planos fracassados para conter a hiperinflação em 7 anos. Em agosto de 1993, o governo promove mais uma mudança na moeda de cruzeiro para cruzeiro real. A ideia era, mais uma vez, cortar 3 zeros para simplificar operações como o pagamento de compras e preenchimento de cheques.
mas no mês de lançamento, a inflação foi de 33,53%. FHC reuniu mais uma vez sua equipe econômica em busca de um plano novo. Foi então que voltaram à ideia constituída em 1984 por dois economistas brasileiros, André Lara Rezende e Pércio Arida. A ideia era criar uma moeda indexada virtual diferente da moeda atual que desvaloriza todos os dias. O primeiro passo foi a medida provisória, de 27 de fevereiro de 1994. Essa MP dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, instituindo a Unidade Real de Valor, URV, e dá outras providências. Moedas representam a soberania das nações, a riqueza e o orgulho de um povo. Tem que ser forte e respeitada. Tem que ter valor para pagar o esforço e suor de quem trabalha. O Brasil precisa e vai recuperar o real valor da moeda sem choques ou milagres. A URV, Unidade Real de Valor, vem para estabilizar a economia, garantir o crescimento da produção e do emprego, acabar com a inflação. Está nascendo uma nova moeda. A estratégia do Plano Real possuía 3 etapas. Primeira, período de equilíbrio das contas públicas, com redução das despesas e aumento das receitas. Segunda, criação da URV para preservar o poder de compra dos salários. Terceira, lançamento do novo padrão monetário chamado Real. As primeiras medidas da equipe econômica estavam direcionadas ao controle das contas públicas, que era um dos principais, se não o principal problema da época. Antes da implementação de fato do Plano Real, lançou-se o PAI, Plano de Ação Imediata, que anunciava a busca do equilíbrio das contas públicas como requisito necessário para se combater a inflação. Equilíbrio esse identificado como algo a ser alcançado via cortes orçamentários e reordenação dos gastos públicos. Entretanto, o PAI, por sua vez, não apresentou grandes resultados no curto prazo em termos de queda na inflação, pois os mecanismos de indexação haviam voltado fortemente no período pós-Plano Collor, reduzindo a dinamicidade econômica nacional. Em outras palavras, o objetivo dessa fase do Plano Real era de reduzir as despesas do governo e de, ao mesmo tempo, aumentar as receitas da União. Após o Programa de Ação Imediata, a equipe econômica concentrou seus esforços na reforma monetária do Plano Real, que incluía 3 etapas, sendo a primeira a implantação do Fundo Social de Emergência, a seguinte a introdução da URV, Unidade Reserva de Valor, e por fim a efetiva introdução da nova moeda, o Real. Com o FEC em andamento, surgiu então a URV, que era uma moeda de transição entre o Cruzeiro Real e o Real, utilizada principalmente para o combate à inflação. Ela chegou para garantir a estabilidade dos preços dos produtos e funcionou como uma unidade de referência. Com a economia brasileira desacreditada pelos brasileiros, o governo colocou a URV no mercado, funcionando em paralelo com o Cruzeiro Real para trabalhar na esfera virtual. O governo não precisou gerar papel moeda, que constituía um dos gastos que contribuía para o aumento da inflação. Assim, o mercado podia escolher o padrão de uso naquele momento de transição das moedas. Com essa transparência, o governo ganhou confiança da sociedade e em 3 meses já estava tudo indexado à URV. O governo estava pronto para produzir e lançar a moeda nova. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Dia de abrir pacote. E os elevadores do Ministério da Fazenda sobem feito inflação, levando assessores apressados. Perto da hora do almoço, desce o ministro Fernando Henrique. Vai ao Palácio do Planalto, gravar a mensagem que o país vai assistir de noite na TV. Nenhuma surpresa, o que eu disse já. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade.
O peso que a negociação política tem neste plano aparece na hora de organizar a mesa. Minutos antes da entrevista, saem os técnicos e entram os políticos. Os secretários da Receita e do Tesouro cedem lugar aos líderes do governo no Congresso. Eles têm a missão de convencer senadores e deputados a aceitar as mudanças da Constituição, que são fundamentais para o plano dar certo. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Junto com ele, o governo quer que o Congresso crie um fundo de emergência, reservando 15% de todos os impostos para pagar programas sociais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente. De todos, de todos. Entretanto, nem o Estado, nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Depois que o Congresso mudar a Constituição, o Banco Central começa a divulgar um novo indexador. É a Unidade Real de Valor, URV. Um índice que vai variar todo dia, junto com o dólar comercial. Ninguém é obrigado a usar a URV. Só vai adotar esse indexador quem quiser. O governo vai dar o exemplo, ajustando seus impostos e tarifas a partir de agora pela URV. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. A URV se transformará, então, em dinheiro, forte e estável. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo de quem está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. A grande diferença deste plano é que ele não teve um dia D. Nada entrou em vigor hoje, por decreto, automaticamente. Em 1º de julho de 1994, foi trocada a moeda. A URV virou o real. A população aceitou bem o real, e o país conseguiu então a estabilidade da moeda. Um dos sucessos do Plano Real foi indexar a moeda brasileira ao dólar. R$1 era igual a $1. Isso tinha custos aos cofres públicos, mas a indexação, mesmo assim, era garantida no governo. Com a abertura econômica durante o Plano Real, houve grande chegada de investimentos externos, entrada de dólares, na área produtiva. Na indústria automobilística, por exemplo, chegaram ao Brasil grandes montadoras, como Audi, Citroën, Honda, Mitsubishi, Nissan, entre outros. Na esfera pública, o governo FHC continuava sanando as contas públicas com privatizações de estatais. Algumas de destaque foram a Vale do Rio Doce, no setor de mineração, e a Telebrás, no setor de comunicação. O governo também cria agências regulatórias para manter certo nível de regulação e controle sobre essas empresas, que agora estavam na mão da iniciativa privada, como, por exemplo, a ANM, Agência Reguladora de Mineração, e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Com a estabilidade financeira do país e a promessa de continuidade do Plano Real, FHC foi reeleito em primeiro turno. Durante seu mandato, a economia se manteve estável. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 9,71% no primeiro mandato para 8,77% durante o segundo mandato presidencial. Nesse mesmo ano, tivemos a menor taxa de inflação da história do Brasil, com 1,65% ao ano. Enfim, a inflação brasileira estava sob controle e o poder de compra dos brasileiros havia sido resgatado. Dessa forma, podemos elencar os principais pontos do Plano Real, que foram essenciais para o sucesso econômico brasileiro. Privatizações. As privatizações foram fundamentais nesse plano econômico, visto que havia um gasto da União muito elevado com as empresas estatais. Essas companhias demandavam muito capital do governo, em que, por vezes, recebiam dinheiro emitido sem lastro, contribuindo com a inflação do Brasil. A iniciativa privada, diferente de governo, poderia financiar a atividade das companhias sem envolver o orçamento da União ou a emissão de moeda. Isto é, o comando das empresas privatizadas pela iniciativa privada contribuiria para a redução da inflação. Equilíbrio fiscal. De maneira análoga às privatizações,
As medidas de equilíbrio fiscal foram fundamentais para reduzir o déficit do governo e para conter o aumento de preços. Então, para equilibrar a situação fiscal da economia brasileira, houve um projeto de cortes sistemáticos de investimentos. Isso significou a redução dos gastos do governo em diversas frentes, inclusive no que se refere ao funcionalismo público federal. Além disso, o corte de gastos veio acompanhado também de um aumento de 5 pontos percentuais nos impostos federais, ou seja, o equilíbrio fiscal era buscado em duas frentes, na redução das despesas e no aumento da receita. Desindexação da economia. Em primeiro lugar, a medida de desindexar a economia era fundamental para interromper a espiral de corrigir os valores das mercadorias de acordo com a inflação passada, durante pequenos períodos de tempo. Esse ciclo vicioso era o que agravava a hiperinflação de forma exponencial. Abertura econômica. Apesar dos aumentos de impostos federais, o Brasil buscou também a abertura econômica do país por meio da redução das tarifas de importação. Essa foi uma medida fundamental para o sucesso do plano econômico. Isso ocorre pois existia o receio de que a demanda acentuada por mercadorias pudesse gerar escassez e desabastecimento. Caso isso acontecesse, os preços voltariam a subir e a inflação poderia retornar. Portanto, o abastecimento da economia por produtos estrangeiros poderia ser outro aliado na contenção da inflação. Além disso, expor os produtores brasileiros à concorrência internacional também seria um importante incentivo em relação à competição. Na estreia oficial do Real, não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. 00:05, passagem de quinta para sexta-feira. Os computadores dos bancos rodam a todo vapor para fazer a conversão. Ainda de madrugada, há filas nos caixas eletrônicos. Mas durante o dia, o movimento nas agências acabou sendo pequeno. E realmente não é preciso correria. O prazo para a troca de dinheiro foi esticado. Vai até o dia 29 deste mês. Amanhã e depois os bancos abrem. No sábado, no horário normal de um dia de semana. No domingo, de 9 ao meio-dia. Mas a única operação que os bancos vão fazer vai ser a troca de moeda. Depósitos, saques, aplicações, só na segunda-feira. E atenção, segunda as agências abrem às 8 da manhã, horário local, e fecham às 3 da tarde, horário de Brasília. O pagamento de contas que venceram hoje ou vencem no fim de semana pode ser feito na segunda, sem multa. Com o funcionamento restrito das agências bancárias nesse fim de semana, quem não tem mais cruzeiros reais no bolso e ainda não sacou reais, agora só tem uma saída até segunda-feira: os caixas eletrônicos. Aqui não existe limite para os saques, a não ser o limite do seu cartão magnético, do seu saldo bancário. Nos supermercados, fiscais e donas de casa ficaram de olho nos preços. Em Fortaleza, alguns supermercados aumentaram os preços. Os fiscais da Defesa do Consumidor foram conferir. O preço da carne baixou na hora. Em Porto Alegre, as donas de casa voltaram aos supermercados. Elas compararam os preços de vários produtos para controlar os aumentos. No Rio, os fiscais da Sunab também estavam de olho nos preços e até encontraram produtos mais baratos. Mas os fregueses de calculadora na mão reclamaram. Não marcou não, triplicou os preços. Está dando para comprar as coisas? Dá sim. Alguma coisa. Só está muito caro, né? Nos supermercados do Rio, um dia fora do comum. A sexta-feira é normalmente um dia de grande movimento. Mas hoje não houve correria ao mercado, nem grandes filas nas caixas. Neste supermercado, que montou um posto de troca onde os funcionários trocavam os cruzeiros reais dos clientes por reais, a fila maior foi justamente aqui. Neste supermercado, caixas separadas para cruzeiro real e real. Muitas tabelas de conversão, poucas dúvidas na hora da conta. Foi dia de pagar em dinheiro e gastar os últimos cruzeiros reais. Troquei todo, vou trocar agora o resto que tem. Agora daqui pra frente? É só real. O Plano Real.